nós vamos ler aqui, hoje, e estudar a parábola do semeador. Então, Mateus capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa foi a parábola que o Senhor começou esse sermão, parábola do semeador, e ele dá a interpretação da parábola a partir do versículo 18. Então, vamos ler aqui no mesmo capítulo, a partir do versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então o Senhor inicia essa sequência de parábolas com a parábola do semeador. Ele conta a parábola e ele dá a interpretação. Ontem nós comentamos que o Senhor Jesus Cristo rejeitou, ele contou outra parábola, no capítulo 21, onde ele demonstra que Israel, o povo de Israel, aquela nação, era parecido com uma vinha, se parecia com uma vinha. Contudo, como eles não deram os frutos ao Senhor, Deus não conseguiu extrair resultados positivos desse relacionamento com o povo de Israel. Então aquele testemunho foi abandonado. Aquela plantação, aquela vinha, foi abandonada por Deus, e agora o Senhor Jesus Cristo, tal como um semeador, começa um empreendimento novo, a partir do zero. Ele começa a semear uma semente nova, não achando fruto, não tendo o que colher no testemunho antigo, o povo de Israel. O Senhor Jesus agora começa a semear algo novo, um novo projeto. E aqui, então, nós temos a parábola do semeador, onde ele está lançando essas novas sementes. Eu gostaria de enfatizar com os irmãos essa noite que essa parábola, ela pode nos comunicar 3 realidades. Ela fala do início do reino, porque esse capítulo é um capítulo para falar sobre o reino, na forma de parábolas, e aqui é o começo do reino, é o seu início, quando a semente estava sendo lançada. Essa parábola também nos fala sobre a transição entre um testemunho e outro, entre o testemunho de Israel e agora esse novo testemunho que está sendo plantado. E, em último lugar, em terceiro lugar, essa parábola também fala sobre os dias atuais. Essa parábola também é atual. Então vamos pensar nesses 3 pontos e considerar, né? Em primeiro lugar, essa parábola fala do início do reino. O Senhor Jesus está semeando o reino de Deus. Só para abrir um parêntese, às vezes nós ficamos em dúvida
se existe diferença entre reino de Deus e reino dos céus. São duas expressões que as Escrituras trazem, e muitos irmãos ficam procurando o que uma pode diferir da outra. Na realidade, são sinônimas estas expressões. As mesmas parábolas que aqui Mateus fala sobre o reino dos céus, Lucas, por exemplo, aborda como sendo o reino de Deus. Então, são expressões equivalentes. O judeu esperava que o reino de Deus começasse de maneira dramática, de maneira abrupta, começasse como se fosse de uma forma avassaladora. Isso estava alinhado com as expectativas do Velho Testamento, por exemplo. O livro de Daniel fala que quando o Messias viesse para reinar, era como se fosse uma grande, enorme pedra, do tamanho de uma montanha, que iria cair no mundo, esmagando todos os inimigos. Então, o povo judeu pensava que o Messias iria se manifestar de maneira grandiosíssima, esmagando os inimigos, subjugando os oponentes. Mas não foi isso que aconteceu. O reino começou de uma maneira muito humilde, começou pequenininho. O início dele é comparado aqui logo à frente a um grãozinho de mostarda, bem pequenininho. Então, aqui nós temos o início do reino de uma maneira simples e humilde. Um semeador saindo a semear. Aqui nós temos um ponto central nas Escrituras que vai denotar o início de uma nova época na revelação de Deus, no tratamento, no relacionamento do ser humano com Deus. Aqui nós temos o início marcado do reino. Essa expressão, quando a gente fala que o reino está começando aqui, com o Senhor Jesus no seu ministério público lançando sementes, isso às vezes pode causar alguma dúvida em algum irmão, porque talvez estamos acostumados a pensar no reino apenas como o milênio, algo lá na frente ainda, algo que ainda está para começar. Mas as Escrituras são claras que o reino se iniciou quando Cristo andou nesse mundo. Quero que você vire uma página ou duas para o capítulo 12 aqui de Mateus. Repare bem, por exemplo, o versículo 28. O Senhor Jesus Cristo diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Em outras palavras, o reino de Deus já chegou para vocês. Ele já está aqui, no meio de vocês. Então, o Senhor falou com todas as letras, ele ensinou que o reino começou enquanto ele andava aqui nesse mundo. A sua primeira vinda encarnada foi o início do reino de Deus. Eu quero ler também Lucas capítulo 17, porque quando o Senhor foi questionado sobre esse início do reino, aqui em Lucas 17, versículo 20, reparem bem os irmãos, diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, veja, eles perguntaram ao Senhor, quando o reino vai começar? O Senhor responde o seguinte: Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vós. Então, o reino iria começar, diz o Senhor Jesus, de maneira invisível, de maneira pequena, de maneira espiritual, e não da maneira exata como eles estavam esperando. Então, aqui o Senhor começa a semear o reino de Deus. Pouco tempo antes de ele começar a pregar, João Batista veio e falou o seguinte: o reino de Deus está próximo. O Senhor começa o seu ministério público dizendo, o reino de Deus está próximo. Ele fala agora para os judeus, o reino de Deus chegou. E depois que ele morre e é assunto aos céus, fica totalmente claro pela palavra de Deus que o reino já está em pleno andamento, em pleno funcionamento. Eu vou trazer algumas evidências para os irmãos de que nessa fase das Escrituras nós temos o reino já inaugurado.
Por exemplo, é dito sobre o Senhor Jesus Cristo o seguinte: ele se assentou majestosamente nos céus, à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, versículo 3. Como um rei, ele já se assentou em toda a sua majestade nas alturas. Veja, é a posição de um rei. Efésios 1, versículos 20 a 22, dizem o seguinte: que ele se assentou acima de todo principado, potestade, poder e domínio, com todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, o seu domínio, o seu reinado já foi inaugurado. Como se diz, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. Em Apocalipse, capítulo 3, ele diz o seguinte: eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E no final do Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: toda a autoridade agora me foi dada nos céus e na terra. Eu estou citando esse montão de passagens para dar algumas evidências, algumas comprovações de que o reino de Deus, ele chegou a esse mundo quando Cristo o inaugurou na sua primeira vinda, trazendo novas revelações, trazendo um novo estágio nas dispensações de Deus, no tratamento de Deus para com o ser humano. E ele disse isso, ele ensinou isso. Se formos até as cartas, nós vamos perceber que o reino de Deus é tratado, plenamente inaugurado. O livro de Apocalipse diz que nós fomos feitos reino e sacerdotes. Então, aqui em Mateus 13, nós temos o início do reino. O reino já foi iniciado. Agora, eu quero avançar nossos pensamentos para concluir que aqui também nós temos nessa parábola, a parábola do semeador, ela cobre um tempo de transição. Nós comentamos que a plantação de Deus, onde ele esperava colher frutos, até há poucos dias antes aqui, era a nação de Israel, a vinha que ele havia semeado e cuidado. Agora está sendo plantado algo novo. Então, a parábola do semeador, ela vai cobrir esse tempo de transição. Eu quero ver com os irmãos algumas outras passagens para nós estudarmos como foi feita essa transição de um testemunho para o outro, ou de uma plantação para outro, ou de uma semeadura para outro. E eu vou pedir a ajuda aqui de alguns irmãos. O Felipe vai ler para nós Mateus 3, de 8 a 10. Irmão Fabrício vai ler para nós Mateus 15, 12 e 13. E o meu pai vai ler João 15, versículos 2 e 6. Então vamos ouvir atentos a passagem aqui trazida pelo irmão Felipe. Vamos lá, irmão. Mateus capítulo 3, verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então veja, os dias que o Senhor Jesus Cristo andou nesse mundo eram dias de transição entre os dois testemunhos. O ministério dele era como se fosse um machado à raiz das árvores. Quem não cresce seria arrancado do testemunho e lançado fora para o fogo. Apenas os que crescem e dessem frutos, ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Quem desse fruto entraria para a nova semeadura. Quem não desse os respectivos e devidos frutos seria arrancado. Vamos para uma segunda passagem que vai falar dessa transição de semente e de semeadura. Irmão Fabrício, por favor. Mateus 15, versículos 12 e 13. Mateus 15, versos 12 e 13. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Então veja que, uma vez mais, o Senhor está falando da transição de testemunho em termos de plantar e colher. Toda árvore que não produzir fruto, que a sua seiva, a sua existência não vem de Deus, será arrancada, será removida do testemunho. O capítulo 11 de Romanos fala sobre essa transição entre o testemunho que Deus deixando de lidar com Israel e agora lidando com a igreja. Quando a Bíblia vai falar dos judeus crentes dentro da igreja, perceba, os irmãos, esse ponto é interessante. Os judeus crentes dentro da igreja, um remanescente judeu, agora dentro do novo testemunho, dentro da nova plantação. Romanos 11 diz o seguinte: o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Judeus crentes na igreja, a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Alguns creram, entraram para o novo testemunho, e o restante, diz Paulo em Romanos, foi endurecido. Usando a linguagem do Senhor em Mateus, aqueles que não creram foram cortados da semeadura, cortados da plantação, e não são mais testemunho. Isso nos ajuda a entender algumas passagens difíceis, como a que meu pai vai ler agora, que é João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 2 e 6. Irmão Neuci, por favor. João 15, 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, que secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, percebam que é uma passagem relativamente difícil de interpretar, porque o Senhor diz assim: o ramo que está em mim e não der fruto será cortado. E a gente pensa, será que é o caso de um crente perder a salvação? Como que um ramo está em Cristo, mas é cortado se não der fruto? Ora, o Senhor está lidando aqui, eu entendo, com a transferência de testemunhos. A nação de Israel estava nele, posicionalmente, mas todo indivíduo que não desse os frutos seria cortado. E não se trata de crentes, porque é dito, será lançado no fogo para queimar. Então nós vemos que a parábola do semeador, ela cobre um período de transição, onde indivíduos que rejeitaram o evangelho estavam sendo cortados do testemunho, a semente estava sendo espalhada para formar agora um novo projeto, um novo empreendimento, o reino de Deus, e os judeus que creram, eles formaram um embrião desse novo projeto, eles representam aqueles que não foram cortados, e os demais foram endurecidos, foram lançados fora. Então, a parábola do semeador, nós já falamos de dois aspectos. Em primeiro lugar, ela denota o início do reino. Em segundo lugar, ela cobre esse período de transição entre os testemunhos. Agora, eu queria tratar, em terceiro e último lugar, de uma parte mais prática. Essa parábola, ela é atual. Essa parábola serve para os nossos dias. Cronologicamente falando, dentro da cronologia do reino, ela se cumpriu nos dias do Senhor Jesus Cristo. Ele sendo o semeador, ele andando nesse mundo e lançando as sementes. Cronologicamente, dentro do cronograma do reino, ela foi lá no início, ela denota o começo, como já dissemos. Mas ela é uma parábola atual, porque a semente, ela continua sendo extensivamente lançada pelos servos de Deus até hoje. Há 2000 anos, o reino já começou a ser plantado, e ele vai crescer e crescer, até que o Senhor venha na sua segunda vinda, e ele vai estabelecer fisicamente o seu reino nessa ocasião. Mas até hoje essa semente ela é
espalhada pelo mundo. Então, ainda hoje, né, todos nós, somos pequenos semeadores dessa semente preciosa que é a palavra do Evangelho. Nós somos miniaturas do Senhor Jesus Cristo. A palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo, uma réplica de Cristo, uma imitação de Cristo. Isso é o que nós deveríamos ser. Todo dom espiritual que nós recebemos e praticamos é uma pequena representação do que Cristo foi. Então nós temos os evangelistas, são miniaturas de Cristo, porque ele foi o maior evangelista. Nós temos ensinadores, não passamos de pequenas miniaturas do Senhor, porque ele foi o maior ensinador. Ele foi o maior socorrista. Hoje nós temos irmãos que socorrem. E você pensa nos dons, são todas manifestações, são todas réplicas do que Cristo fez e o que ele é. E ele foi o sumo semeador do Evangelho e do reino. Mas nós hoje somos pequenos semeadores dessa palavra. Nós hoje levamos o reino adiante, espalhando, pelo menos assim deve ser, essa semente por onde nós passamos. E deixamos o testemunho de Deus lançado ali, à vista das pessoas que nós convivemos. Então essa parábola é atual, porque ela fala do evangelho lançado, de um semeador colocando a semente em diversos tipos de solo, e ela fala da reação das pessoas ao evangelho. Eu acho essa descrição das reações muito interessante. Então, vamos analisar essas reações brevemente. Aqui fala de 4 possíveis reações ao Evangelho. A primeira reação, a primeira possibilidade é uma semente que cai na beira do caminho. Ela não vai frutificar. Ela representa pessoas que não creram, pessoas que não aderiram ao Evangelho e, portanto, não receberam a salvação. Qual o problema dessas pessoas? Qual o problema? Diz a parábola, o Senhor interpreta a parábola, dizendo o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata do que lhes foi semeado no coração. O problema com essas pessoas, esse primeiro grupo de pessoas, é que elas não compreendem o Evangelho. Irmãos, como é lamentável pensar que milhões e milhões de pessoas foram para o inferno, pereceram condenadas, porque não entenderam a mensagem. Diz aqui que eles ouviram, eles estavam nos bancos das reuniões, eles estavam ouvindo os pregadores, eles receberam visitas nas suas casas, abriram as portas e se assentaram nas mesas, e em casa eles escutaram alguém pregar para eles. Sim, mas não entenderam. A mensagem ela não foi captada cognitivamente. Olha, que lamentável às vezes pensarmos que nós temos culpa de não explicarmos bem o Evangelho, de não dedicarmos energia, de não dedicarmos estudo, de não dedicarmos oração para que o Evangelho ele flua com clareza pelos nossos lábios. E quantos não creram e pereceram porque não entenderam a mensagem? A mensagem bateu no coração. E como não foi entendida, Satanás, como uma ave de rapina, vem, bica aquela semente e a leva embora. E a pessoa não crê. Então nós tiramos dessa primeira possibilidade que o Evangelho ele é uma mensagem, ele é sim algo que temos que comunicar, mas sobretudo o Evangelho ele é um ensino. Ele tem conteúdo. Você não consegue pregar o Evangelho sem didática, sem passar a mensagem de uma maneira inteligível para quem está ouvindo. Ele é um ensino, ele tem doutrina envolvida. E as pessoas precisam entender. Por vezes, nós temos que pregar o Evangelho de maneira sistemática. Alguns irmãos,
já têm dado testemunho, irmãos que não são evangelistas, não têm o dom. Aperta o coisinho. Desliga o TV. Não. De fechar a lacuna das dúvidas. Quando isso acontece, há resultado. As pessoas creem, porque entendem a mensagem, entendem com a mente. Foi o que não aconteceu com essas pessoas aqui. Irmãos, então, o primeiro empecilho para alguém receber a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, é falta de entendimento. E o primeiro inimigo que nós temos aqui é Satanás. É a ave que vem e leva a semente embora. Nós vamos ver que a cada grupo desses que a mensagem não funciona, a semente não vinga, nós temos um inimigo aqui. Nesse primeiro momento, nós temos Satanás que leva a mensagem embora. Nós temos aqui um segundo grupo, são aquelas pessoas representadas pela semente que cai num solo rochoso. A semente que cai num solo rochoso. Essas pessoas são aquelas que nos enchem de esperança. São aquelas que nós realmente acreditamos piamente que elas irão crer. Nós, às vezes, achamos que é uma questão de tempo. Olha, o fulano, ele vai crer. Eu estou sentindo que ele vai crer. Ele está dando evidências que vai crer. A palavra fala que essas pessoas, a semente que cai no solo rochoso, elas recebem a palavra com alegria. Veja, enquanto tantas pessoas não querem saber da palavra de Deus, tantas pessoas estão longe, desprezam abertamente, até zombam, existem esses que recebem com alegria, que recebem com sorriso. E elas dizem para a gente, olha, obrigado por me falar essas coisas, obrigado por me convidar à reunião. E o nosso coração se enche de esperança para com essas pessoas. E nós oramos a Deus, dizendo, Senhor, ele está no caminho certo, Senhor, ele parece que vai crer a qualquer momento. Agora, isso não vai à frente. Que coisa, parece que há uma pequena evidência até de entendimento de conversão, porque a palavra fala que chega até a nascer algum brotinho. Aquele caulezinho verde, bem tenro, ele nasce. E nós ficamos de olho, olha, parece uma evidência. Mas aquilo não vai para frente. A pessoa, diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que ela recua quando vem angústia e perseguição. São os sofrimentos, são os pensamentos de privação que afastam essas pessoas. Elas recebem a palavra com alegria, elas ouvem de bom grado, elas acompanham um estudo evangelístico, elas vão até o ponto em que percebem que aquilo vai lhes custar algum sofrimento em alguma medida. Eu conheço um casal assim, um exemplo recente. Ouviram o evangelho até o ponto em que entenderam que alguns vícios, algumas amizades, alguns costumes, eles precisariam deixar de lado para viver uma vida cristã digna. Veja, o Senhor não ocultou isso da sua mensagem do Evangelho. Enquanto pregava o Evangelho, o Senhor disse, quem não abandonar tudo, não tomar uma cruz, não pode ser meu discípulo. Era uma pregação do Evangelho. E a dimensão da renúncia, do sofrimento, não deve ser ocultado da nossa pregação. Algumas pessoas vão virar as costas e irão recuar quando entenderem esse pequeno detalhe da mensagem do Evangelho. Esse é o ponto onde elas pulam fora. E aquela evidência, aquele pequeno caulezinho, é como se perecesse tostado num solo rochoso pelos raios do sol. A pessoa virou as costas, abandonou.
abandonou a mensagem e não quer mais ouvir. Então aqui nós temos um segundo inimigo. Nós temos aqui a carne. Porque a carne atua no sentido de impelir as pessoas a se protegerem. Diz o Senhor que elas não têm raiz em si mesmo, nos fazendo lembrar um problema interno de quem está ouvindo a mensagem. Então, no primeiro caso, nós tínhamos as aves, o inimigo era Satanás, aqui nós temos a carne, impedindo a pessoa de crer. Mas há um terceiro grupo desses que ouvem a palavra e não creem, são o grupo daqueles que representados por uma semente que cai entre espinhos. Qual o problema dessas pessoas? Por que elas não creem? Diz a Bíblia que elas não creem por causa dos cuidados do mundo e da fascinação das riquezas. Qual é o inimigo aqui, então? O inimigo aqui é o mundo. Satanás atua no sentido de impedir uma conversão. A carne, internamente, ela luta contra o pensamento de conversão, mas o mundo também, arquitetado por Satanás, ele impõe uma opressão, ele impõe dificuldades, ele impõe fascinação e cuidados que impedem a pessoa de crer. E a pessoa agora não quer se converter, porque ela foi encantada com o mundo, diz a palavra que ela foi fascinada pelo mundo, ou talvez apaixonada pelas riquezas, por um lado, ou talvez, por outro lado, apenas simplesmente atarefada demais, ocupada demais, trabalhando demais. São os cuidados do mundo que é dito aqui. Nós que somos crentes, que já convertemos, devemos ter cuidado, porque aqui o Senhor nos diz que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas tornam a palavra infrutífera. E isso serve também para crentes. Não a palavra do Evangelho, mas qualquer palavra de edificação, ela se torna infrutífera num coração que está ocupado com esse mundo, num coração que está fascinado com esse mundo e correndo para galgar degraus nesse mundo. Os cuidados do mundo, eles são legítimos. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que conseguir uma promoção no nosso trabalho. São legítimos, mas nos esterilizam se nós deixarmos isso aflorar de uma forma não muito boa. Porque o Senhor diz que torna a palavra infrutífera. Irmãos, quantas vezes eu falo por mim, a palavra de Deus era infrutífera, não penetrava no meu coração por causa dos cuidados desse mundo. Preocupação no trabalho, preocupação com o salário, preocupação em como sustentar a família, preocupação, houve uma época, com coisas relacionadas a vestibular, a trabalho, a casamento, a tantas coisas que são legítimas, mas que extrapolam e viram preocupações e tornam infrutífera a palavra de Deus. Isso acontece com o descrente também, que está ouvindo a palavra, né? O caso de Marta, o Senhor a repreendeu porque ela estava em cuidados desnecessários e ela não, a palavra que ela ouviu foi infrutífera naquele momento. Então, esses descrentes, ouvindo a palavra e fascinados pelo mundo, ocupados com o mundo, eles também não irão converter nessas condições, né? Nós temos, então, em último lugar, finalmente, o caso das pessoas representadas pela semente que cai em boa terra. Aí a conversão. Aí temos alguém que ouviu a palavra do reino, que o semeador estava lançando, e essas pessoas ouviram, aderiram, creram e deram os seus frutos.
na época em que o Senhor contou isso, são os judeus que creram, tornaram-se o embrião da igreja e permaneceram dentro do testemunho. Hoje representam pessoas em qualquer parte do mundo que ouvem o evangelho. Elas desistem de levar uma vida para elas e agora se submetem a um Senhor maior do que elas. Estão arrependidas de seus pecados e buscam solução na cruz do Senhor Jesus Cristo. O segredo, qual é o segredo? É o solo. Um solo à beira do caminho estava tão endurecido pelas pessoas que pisoteavam ali. O solo cheio de espinhos sufocou a palavra. O solo rochoso não deu condições de crescer uma raiz. Mas o solo, que é um coração receptivo para a palavra, é como se fosse aquela terra preparada para cair uma boa semente ali. O segredo está no solo. Irmãos, nós podemos trabalhar o coração dos ouvintes para serem solos frutíferos. Nós podemos arar o coração dos nossos filhos, abrindo sulcos, abrindo rasgos, por meio de um bom ensino, uma boa disciplina, para que sejam corações receptivos à palavra de Deus. O segredo está no solo. Nós podemos trabalhar o nosso próprio coração para que seja uma terra boa para a palavra de Deus. A única evidência de que nosso coração é receptivo ou não à boa palavra de Deus é o fato de darmos fruto ou não. Essa é a evidência trazida pela passagem. Eu gostaria de finalizar, então, essa parábola do semeador pensando nisso. Aquele que atende à palavra do reino, ele dá o fruto, ele dá o resultado. E como nós temos, irmãos, sido nesse assunto de dar fruto para o Senhor, vou lançar aqui um desafio para uma autoanálise de cada um de nós. Nesse pensamento, será que eu tenho dado fruto para o meu Senhor? Irmão e irmã, você conseguiria rapidamente, se eu te perguntasse agora, pegar um papel, pegar uma caneta e fazer uma lista com 3 frutos que o Senhor tem colhido, tem extraído na sua vida? 3 frutos. Se você fosse pensar, olha, número 1, número 2, número 3, o que o Senhor tem feito por meu intermédio, o que o Senhor tem trabalhado em mim, coisas que Ele está operando no meu viver, você conseguiria listar 3 itens? E se eu dissesse, se eu aumentasse essa lista para 5 itens, ficaria um pouquinho mais difícil? Se fizéssemos uma lista de 10 itens, 15, 20, irmão, você consegue, minha irmã, você consegue se autoanalisar e perceber frutos de Deus na sua vida? Ele tem trabalhado, o seu coração, ele é um terreno receptivo para a palavra de Deus. A terra pisoteada, endurecida, não é uma terra propícia para crescer alguma coisa. Como é que tem sido o nosso coração? A palavra de Deus vai dizer sobre alguns frutos. Podemos falar sobre alguns tipos de frutos. Em Gálatas 5, a transformação do caráter é um fruto. É um fruto. Você pode colocar na sua lista transformação de caráter? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio. O Senhor tem trabalhado isso ou não? Não, Ele não tem trabalhado. Eu estou com dificuldades de me dominar tanto quanto no começo da minha carreira cristã. O Senhor não tem mexido. Aqui eu não tenho dado fruto. Como é que tem sido? Tem tido transformação de caráter? Em Hebreus 12, o fruto, por exemplo, estou citando exemplos, em Hebreus 12, o fruto ele é resultado de uma disciplina efetuada pelo Senhor.
E todo que está em comunhão com ele, ali naquela passagem, é repreendido por ele. Você pode dizer o seguinte: olha, na minha vida há frutos de coisas que o Senhor corrigiu, que ele tirou, que ele podou, que ele chegou nos trilhos. Eu era de determinada forma, ele endireitou isso com dores, com repreensões. Ou não temos qualquer fruto de repreensão da parte do Senhor. Em Filipenses 4 e 2 Coríntios 9, o fruto ele é resultado de ofertas financeiras. Eu tenho frutificado nessa área, eu tenho abastecido geladeiras e armários de irmãos que têm tido escassez nesses dias furiosos de recessão econômica. Ou não, meu salário é para mim, para minha família e pronto e acabou. Tenho frutificado nessa área. 1 Coríntios 9, o fruto é resultado de pessoas que creem pelo meu trabalho. Fruto no sentido de outras conversões. Eu tenho trazido pessoas aos pés do nosso Salvador. Eu tenho distribuído folhetos. Eu tenho falado para algumas pessoas, ou eu sou como aquela candeia apagada, escondida embaixo da cama. Olha, lábio calado, boquinha de siri, ninguém nunca vai me ouvir falando do Evangelho. No meu trabalho, ninguém sabe sobre isso. Na minha rua, ninguém sabe. Meus vizinhos, eu sou anônimo. Irmãos, nós devemos espalhar como pequenos semeadores essa palavra do reino. E onde ela chegar e encontrar um solo propício, pela graça e pelo trabalhar de Deus, vai haver conversão. Nós possamos ser fiéis na transmissão desse evangelho e render resultados excelentes para o Senhor. A Bíblia fala que nem todos dão os mesmos resultados. Uma semente deu 100, uma deu 60 e outra deu 30. Mas todas deram resultados. Que possamos ser crentes que frutificam para o nosso Senhor. Amém.